Fala pessoal, bom demais? Bora falar de eleições aí, ó, segundo turno chegando, importantíssimo esse momento para nós, mas vou falar aqui com muito cuidado, escolher bem as palavras, que a gente está vivendo um momento aí de não podemos falar a palavra completa, né? Quem está acompanhando a política aí sabe por quê, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, pedir um favor, antes de assistir o vídeo, que vai ficar muito longo, lê o que eu escrevi aqui na publicação sobre o vídeo, que aí pode te render você não ter que assistir, tá bom? Bom, mas vamos lá, esse vídeo aqui eu tô fazendo para você que está indeciso ainda, para você que não sabe em quem votar, ou tá pensando em anular, ou tá pensando em votar em branco, ou nem ir no dia votar. Ó, deixa eu te falar uma coisa, segundo turno são duas pessoas só, um deles vai ganhar, independente se você vai anular ou não o seu voto. Então, se você estiver pensando em fazer isso, você simplesmente vai estar terceirizando para outros tomarem uma decisão que vai influenciar até o pão que você compra todo dia. E se de repente para você já está tudo bem, tanto faz quem vai ganhar, pense em outras pessoas então. O quanto pode piorar a vida das outras pessoas dependendo de quem ganhar. Democracia está em jogo, liberdade está em jogo. Com a quantidade de cens que está acontecendo nesses últimos dias aí, vocês estão vendo quem realmente é contra a democracia. E a gente tem que batalhar em torno disso. Então, não anula. Essa é uma sugestão, claro. Se você quiser, você tem todo o direito. Mas a minha dica é, não anula. Não terceiriza para outros essa decisão. Eu não tenho coragem de fazer isso. Por isso que, segundo turno, eu sempre tive isso na minha cabeça. É para escolher o menos pior. E é o que eu fiz. É o que eu estou sugerindo para você fazer também. Avalia, compara. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Se de repente ficar alguma dúvida, se você quiser aprofundar algum assunto, me chama no privado, vamos trocar ideia. Estou à sua disposição para a gente poder conversar e talvez eu te mostrar aí alguma coisa, você me mostrar alguma coisa também. Vamos trocar ideia, se você está indeciso principalmente, tá bom? Para quem já decidiu votar no Nine, a gente não pode falar o nome dele também, ó, esse vídeo não é para você, então nem assiste, é uma sugestão que eu tenho para dar. Você não vai gostar, você não vai concordar, então não perde seu tempo assistindo esse vídeo. Se de repente você quiser assistir, fica à vontade, é claro que pode. Quiser conversar também, me chama no privado, vamos trocar ideia também. Se quiser comentar, fica à vontade, mas só um pedido, por favor, comenta com respeito, com educação. Eu não estou te ofendendo aqui. Se de repente alguma coisa aqui te ofendeu, eu te peço desculpas de antemão, mas eu estou aqui para comparar dois candidatos. Eu fiz uma publicação só sobre o assunto e a quantidade de gente que veio com falta de respeito para conversar comigo. Então, por favor, só isso. Tá? Mas vamos lá, vamos para o vídeo. Comparação, gente. Primeiro turno, eu votei no Felipe Dávila, pedi voto para ele, para mim era o melhor candidato, era quem eu queria estar fazendo campanha agora no segundo turno também, mas não aconteceu, ele não veio. As duas opções que tem aí, eu avaliei, comparei e para mim a opção menos pior é o governo Bolsonaro. Se para você é outra opção, eu já falei aí, nem assiste esse vídeo ou, enfim, se você está indeciso, assiste esse vídeo é para você. São algumas comparações que para mim foram muito importantes para chegar a essa decisão. Talvez para você outras comparações são mais importantes. Então compara, avalia o que para você é mais importante e decide o voto. Mas vamos lá, né? Só um ponto. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou deixar a fonte, um link com a fonte que eu pesquisei no YouTube, que também é @Bruno Araújo Novo. Assim como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, é tudo isso, @Bruno Araújo Novo, é só pesquisar lá que você vai ver, no YouTube tá todas as fontes. Então vamos lá, primeiro ponto, marco do saneamento básico, foi no governo Bolsonaro que foi implementado e o PT votou contra, o Nine já falou também que vai trabalhar contra. E o que é isso, gente? Metade da população brasileira, mais ou menos, não tem coleta de esgoto, 35 milhões de pessoas no nosso país não têm água potável em casa, você sabe o que é isso? E com o marco de saneamento básico, a gente vai acelerar muito o processo para trazer dignidade, saúde para essas pessoas. Vida, de verdade. Então, tá aí. O governo Bolsonaro implementou e está trabalhando a favor. O PT votou contra e o Nine vai trabalhar contra. Então, se você é a favor, tá aí um ponto para você poder comparar. Lei da liberdade econômica. Menos burocracia para você poder empreender e para você poder gerar emprego. O governo Bolsonaro que implementou. O Nine já falou que é contra e o PT votou contra também. Então, se você está querendo abrir um negócio aí, se você está querendo emprego, tá aí quem trabalha contra e quem trabalha a favor. Teto de gastos. O Nine fala que vai acabar de vez com o teto de gastos. O governo Bolsonaro fala que vai manter. Tem um ponto importante aí, o governo Bolsonaro furou o teto de gastos agora, mas com a aprovação do Congresso, até o STF foi a favor. Eu não sou a favor, eu sou contra furar o teto de gastos em qualquer momento, que é simplesmente aumentar a dívida pública aí, gastar mais do que recebe. O governo Bolsonaro fez isso, mas fez de forma pontual. O Nine fala que vai acabar de vez.
Autonomia do Banco Central foi implementado no governo Bolsonaro. Você gosta do Pix? Tá aí, Banco Central bom, funcionando. O Nine fala que não é a favor da autonomia do Banco Central. Ou seja, ele quer influenciar na impressão de dinheiro, em juros, inflação, em tudo isso. Quer trazer influência política de volta para isso. Então, tá aí mais um ponto. Reforma agrária, que é uma bandeira histórica aí para o PT. O Nine tem vídeo lá no YouTube também, se você quiser pesquisar. Lá no Jornal Nacional, por exemplo, ele foi lá para falar que o MST nunca invadiu propriedade produtiva. O Haddad estava agora, essa semana, falando que quem quiser invadir é só mandar uma cartinha para ele, depois que se ele for eleito governador. É isso que eles estão defendendo, gente. Já o governo Bolsonaro deu mais de 400 mil títulos de propriedade para pessoas aí. E a grande maioria para mulheres. Então, compara aí quem está trabalhando mais em favor da reforma agrária. Essa quantidade de títulos de propriedade que o governo Bolsonaro deu é mais do que praticamente todos os outros governos antes juntos, desde a democratização. Então, dá uma pesquisada também. O Nine não apresentou proposta de governo e se nega a falar quem vai ser os ministros dele. O governo Bolsonaro já tem se apresentado. Tem muita gente aí falando que o governo Bolsonaro é a favor de aumentar a quantidade de ministros do STF, mas quem fez essa proposta foi a Luísa Erundina, que é braço direito do Nine. Depois você pesquisa aí quem que ela está apoiando e pesquisa qual partido, o PT, apoiou essa proposta de aumentos de ministros do STF, que foi apresentado por ela, não foi pelo governo Bolsonaro. Segurança pública, são muitos os dados, mas o dado mais relevante, sempre que o pessoal compara, é as mortes por 100 mil habitantes. No primeiro governo do Nine, no primeiro ano do governo do Nine, em 2003, foram 29,1 a cada 100. 29,1 mil a cada 100. No primeiro ano do governo Bolsonaro, foi 22,7. No último ano do governo do Nine, foi 27,8. No último ano agora do governo Bolsonaro, 22,3. Então a gente está tendo redução na quantidade de mortes por 100 mil habitantes. É outro ganho que a gente está tendo, segurança pública. Desmatamento da Amazônia, que todo mundo gosta de colar isso no governo Bolsonaro. Até teve no debate aí, ele falou para o pessoal pesquisar, acredito que muita gente pesquisou, mas teve mais desmatamento no governo do Nine do que no governo Bolsonaro. Para você ter ideia, no ano de 2004, o pico foi de 27,7, sendo que o pico do governo Bolsonaro foi 13,2 em 2021. Recessão. Nos governos do PT, a gente teve 2 anos seguidos de recessão de 3,5%. Isso sem pandemia, sem guerra. Gente, é absurdo isso. Sem pandemia, sem guerra, sem nada muito grande acontecendo no mundo para acontecer uma coisa dessa. Aqui no Brasil a gente teve 2 anos seguidos de recessão. 3,5%. Isso enfim, controle do preço do combustível, que está todo mundo aí falando mal do governo Bolsonaro por ter feito. Mas a forma que ele fez foi redução de impostos. Isso para qualquer liberal, como eu sou, é maravilhoso. Foi redução de imposto. Lá no PT, a forma que eles reduziram o preço do combustível foi na canetada. Tanto é que gerou todo aquele prejuízo para a Petrobras. Tudo isso que eu estou falando, gente, está lá no YouTube. Se vocês quiserem pesquisar, @Bruno Araújo Novo, tem a fonte lá para tudo isso. Mais impostos e menos impostos. Tem vídeo do Nine falando que quem vai ser presidente do Brasil tem que ter coragem de aumentar imposto. No governo Bolsonaro agora, teve muita redução de impostos. Teve impostos que foram zerados na cesta básica, impostos de remédios, quem gosta aí de game, enfim, foi muita coisa que teve redução de impostos. Na questão de licença de moto, enfim, é muita coisa. Depois você pesquisa aí. Corrupção, vamos lá. O PT criou o mensalão. O mensalão é só corrupção e nada além de corrupção. E quem é a favor da democracia tem que ser totalmente contra o mensalão. O que era o mensalão? Era uma mesada, mensalão, que o governo federal pagava para congressistas, deputados federais, senadores, votarem a favor das propostas do governo. Ou seja, é só corrupção e, ao mesmo tempo, contra a democracia, porque você está corrompendo um dos poderes, o legislativo no caso. Aí o pessoal fala muito do orçamento secreto. Gente, o orçamento secreto quem criou não foi o governo Bolsonaro, foi o Congresso Federal que criou em 2019 sob presidência do Rodrigo Maia. E é menos poder na mão do Executivo, mais poder na mão do Congresso, do Legislativo. Qual presidente que iria criar uma coisa dessa? Ele colocou mais poder na mão do Congresso? Só que o governo Bolsonaro é tão fraco na parte de comunicação que deixou isso colar nele. Mas, gente, dá uma pesquisada aí quando foi criado, como foi criado. O governo Bolsonaro, inclusive, tentou vetar.
Mas enfim, qual que é a maior corrupção da história da humanidade? É o Petrolão. E quem que estava na frente do governo na época do Petrolão? A quantidade de dinheiro, de bilhões que foi devolvido por pessoas, por empresas que estavam metidas aí na corrupção. Gente, registre isso. A maior corrupção da história da humanidade aconteceu aqui, no Petrolão. Então, corrupção, isso aí eu tenho certeza que todos os governos têm alguma corrupção. Isso é garantido, principalmente aqui no Brasil, infelizmente. Mas como o negócio é comparar, quem roubou mais? Vamos pensar aí. Privatizações, o Nine fala toda hora que é completamente contra a privatização. O governo Bolsonaro está implementando. Eu não tenho certeza, mas eu aposto que a maior venda de imóveis, de bens e imóveis que aconteceu no governo federal até hoje foi durante o governo Bolsonaro. E tem aí a Eletrobras, por exemplo, que não foi privatizada do melhor jeito possível, mas pelo menos foi. Correios aí encaminhando, até Petrobras, tá aí o governo Bolsonaro falando que é a favor. Então, assim, para mim que sou liberal, tem nem como falar. Estatais, no governo Bolsonaro, o lucro das estatais foi muito maior, mas muito maior do que durante o governo do Nine. Ou seja, isso quer dizer que foi uma gestão melhor. Não é só corrupção, gente, é qualidade na gestão. Isso que é o principal ponto, gestão. Corrupção é muito ruim, mas a pior coisa que existe hoje no Brasil é uma gestão ineficiente. Desculpa aí pela tosse. Então, se você for comparar o lucro das estatais, você consegue ver quem está mais eficiente e quem não está. O maior lucro no governo do Nine foi em 2010 com 64,7 milhões. Isso das estatais. Em 2021, pandemia, a gente lucrou 188 milhões. Então tá aí um número também para pesquisar. Desculpa aí. Reforma trabalhista, mini reforma trabalhista que eu gosto de chamar, que o Temer colocou, o Nine é contra. E um dos pontos que o Nine quer derrubar é justamente o imposto sindical. Só que ele quer voltar com um valor ainda maior para os sindicatos. Agora ele quer colocar 1% do salário. Aí vocês calculam o que vai acontecer. O governo Bolsonaro manteve a reforma que aconteceu no governo do Temer. Quantidade e qualidade de ministérios. O Nine chegou a ter 37 ministros. O pico do PT foi no governo da Dilma com 39. O governo Bolsonaro são 23 ministros. E sobre qualidade, é só pesquisar quem eram os ministros da época do PT. Aí, ó. Guido Mantega, Gedel Vieira Lima, Palocci, Zé Dirceu. Turminha muito boa, né? Depois você pesquisa. Com relação agora à liberdade de expressão, essa aí não precisa nem falar, né, gente? Quem está acompanhando o segundo turno está vendo o que está acontecendo. A palavra censo, que a gente não pode falar a palavra completa, o Nine e o PT pediram censo prévia de canais de mídia. Brasil Paralelo, segundo maior canal de streaming do Brasil, só perde para a Globo. Teve um documentário nem foi lançado, não pôde ser lançado, foi sem prévia. Isso não existe, gente. Eles não puderam nem publicar. O pessoal que proibiu essa vinculação sequer teve acesso ao conteúdo. Sem contar que o Nine há muitos anos fala que quer regular a mídia. Desculpa aí a tosse. Aborto. Tem um vídeo, e eu vou colocar lá no YouTube também, do Nine falando que é a favor do aborto para qualquer pessoa. Ele fala que toda pessoa tinha que ter direito e não tinha que ter vergonha de fazer. Ele não fala só dos casos previstos em lei. E, gente, tem mais um monte de coisa, mas o vídeo tá ficando muito longo. Depois a gente pode continuar conversando. Meu ponto é, para você que está indeciso, pesquisa, compara. Anular o voto não vai mudar nada. Um dos dois vai ganhar. Pesquisa e compara. O que você achar menos pior, vota nele, pede voto para ele. E é o que eu estou tentando fazer aqui. Mostrar o que eu acho menos pior, por que eu estou apoiando aí o governo Bolsonaro, vou votar 22 agora no segundo turno. Não foi o que eu fiz no primeiro turno, mas segundo turno é isso, gente. Então, é isso. Mais uma vez, se você está com dúvidas, se ficou alguma coisa para trás aí, todos os links vão estar lá no YouTube, @BrunoAraújoNovo, e pode me chamar no privado para a gente poder trocar ideia, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço, fica com Deus e, por favor, vamos respeitar um ao outro. Não tentem me calar, eu não vou tentar calar vocês. Vou defender que vocês têm o direito de falar sempre, de apoiar o candidato que vocês quiserem. E me respeitem também, deixem eu apoiar quem eu quiser nesse segundo turno. A minha avaliação está aqui, vários pontos que me fizeram chegar a essa decisão. Então é isso. Um abraço, fica com Deus. Valeu, tamo junto.